As águias estão a reunir-se novamente este fim de semana. E nós temos a carta As Águias a reunir-se juntas do irmão Joseph Branham no Tabernáculo Branham. Portanto, eu já tive muitas pessoas que me perguntaram se um profeta menor possui o assim diz o Senhor, ou se são apenas os profetas maiores, e a mensagem e a Bíblia sempre mostram que quando nós temos um profeta de Deus confirmado na terra, ele tem o assim diz o Senhor desde o nascimento. E às vezes pode haver dois profetas na terra, tal como houve lá com Moisés e Josué. Mas Deus não falou com Josué até que o Moisés morreu. Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Portanto, nós não queremos perder a oportunidade de voltar a viver nos tempos bíblicos de novo. E antes de eu ler a carta, eu quero apenas que vocês saibam que isso está disponível. Basta pedirem neste número aqui. Vocês podem me enviar mensagem via WhatsApp e vocês podem pedir-me as citações, algumas das citações com 18 páginas de citações a respeito da questão de profetas menores e maiores. Se tu fores um ministro, ou se tu fores um ancião na tua igreja, ou se tu fores um irmão ou uma irmã, rapaz ou moça, então eu terei todo o prazer em vos enviá-las. Estas não são as minhas ideias, estas aqui são apenas citações das quais o irmão Branham falou nas fitas, e nós estamos tão gratos por nós termos essas fitas e nós temos a oportunidade de lermos o texto. Claro que estas citações estão em inglês, mas vocês podem traduzi-las em DeepL, D-E-E-P-L, tal como está aqui no ecrã, deepl.com. Se vocês descarregarem no vosso telemóvel, ou vocês podem ir ao vosso App Store e vocês podem obter o aplicativo Maina para o Google. Estes são os dois melhores aplicativos que eu posso recomendar. Portanto, e depois vocês podem copiar o texto que eu vos enviarei e depois apenas o traduzirem para a vossa língua. Caso não houver uma outra fita ou uma outra tradução, isso é a melhor coisa que nós podemos fazer. Muito bem. Então, leiamos aqui nestas páginas que vocês podem pedir as citações a respeito de profetas menores e maiores, citações de William Branham. Vocês podem pedir isso através de meu número WhatsApp e eu quero ler para vocês a partir da fita Israel e a Igreja, parte 5. Parágrafo 76. Reparem da maneira como a Igreja falhou. A coisa que tem estado na Igreja durante todo o tempo, apesar disso não reconhecem os dons do Espírito, e a manifestação do Espírito é o que está a levantar a Igreja agora e avançar. Olhem, nos tempos do passado, eles fixavam as suas tendas, houve lá uma coluna de fogo que os conduzia. Todas as vezes que aquela coluna de fogo se movia, eles se moviam com ela. Ela pairava por cima das tendas, e caso fosse 22 horas em ponto, ou 14 horas em ponto, havia milhares de trombetas que soavam. E, ao mesmo tempo, cada israelita desmontava a sua tenda, puxava as suas estacas e amontoavam tudo, e eles seguiam a coluna de fogo. Amém. Se isto foi bom para eles naquele dia, então isto é bom para nós hoje. Aleluia. Agora entremos na carta das águias a reunirem-se juntas do irmão Joseph Branham. Mas eu creio que o Joseph, mesmo sendo um miúdo pequeno, eu creio que Deus o chamou. Essa é a razão pela qual as crianças não podem se dar bem com ele. Ele é um líder e eu sei que Deus o chamou. Eu quero treiná-lo no caminho da palavra, no caminho do Senhor, para que ele não abandone esta palavra. Eu quero fazer isso eu mesmo, se Deus quiser. E quando eu envelhecer e me reformar e poder vê-lo ali de pé no púlpito dizer este mesmo evangelho que o meu pai sustentou, ele está sentado ali velho e cansado hoje à noite, mas eu quero tomar o lugar dele e tomar as responsabilidades dele e me colocar ali. Querida igreja, voz de Deus, nós somos a sua igreja, voz de Deus, a sua querida noiva, palavra.
E nós mal podemos esperar para ouvir o que o Pai falará e nos revelará este domingo. Nós temos a voz de Deus viva na ponta dos nossos dedos. Com um toque do nosso dedo, nós podemos ouvir Deus falar através dos lábios humanos. As palavras da vida eterna. Com um dedo, Ele nos fala e nos revela todos os mistérios que estavam escondidos desde a fundação do mundo. Com um dedo, Ele responde a qualquer pergunta que nós temos dentro de nossos corações. Com um dedo, Ele nos diz tudo o que nós precisamos de saber. Com um dedo, nós podemos ouvir a voz de Deus falar para nós e nos dar a fé do arrebatamento. Com um dedo, nós podemos ouvir Deus falar e nos dizer: vocês estão curados. Quando o inimigo nos diz que nós não somos a noiva de Deus, vocês são apenas uma derrota, com um dedo, nós podemos ouvir o Pai falar conosco e nos tranquilizar. Vocês são a minha noiva escolhida. Eu vos predestinei antes da fundação do mundo. Quando nós estamos abatidos no espírito e o inimigo nos ataca de todos os ângulos, com apenas um dedo nosso, nós podemos ouvi-lo falar conosco e simplesmente dizer: bom dia, amigos. E a paz do Espírito Santo enche a sala. Quando nós ouvimos o inimigo dizer: vocês estão apenas a seguir um homem e a colocar muita ênfase nele, com apenas um só dedo, nós ouvimos a voz de Deus dizer-nos: Ele disse-me, se eu levar as pessoas a crerem em mim, isso parece-me estranho de eu ter que dizer isto. Vocês creem em mim? Eles disseram: será que vocês não são supostos a crer em Deus? Vocês têm que crer nisso. Vocês devem crer em Deus e crer em Cristo e crer no Espírito Santo. Então, depois de vocês crerem em todos eles, Deus quer que vocês creiam em mim. Quando o inimigo tenta nos dizer: isso não é escriturístico e é errado de se reunirem numa determinada hora e para apenas ouvirem as fitas com apenas um dedo, nós ouvimos a voz de Deus dizer-nos: e a esta igreja e as fitas, as pessoas que estão a ouvir nas fitas e as pessoas que estão em transmissão em outras partes do país, eu quero que vocês escutem isto atentamente e não falhem. Quando o inimigo diz que o irmão Branham disse para ficarmos com a palavra, não com as fitas, com um dedo, nós ouvimos a voz de Deus gritar e dizer: assim digo eu também, no nome de Jesus Cristo. Não acrescentem uma coisa. Não tirem, não ponham as vossas próprias ideias nela, apenas digam o que está dito nestas fitas. Apenas façam exatamente o que o Senhor Deus ordenou que fizessem. Não acrescentem nela. Essa voz até nos diz como verificá-la com a palavra para que nós não cometamos um erro. Aí estão as vossas 5 obrigações. Isso tem de ser assim. O tempo dele, a estação dele, o homem que ele escolheu. Isto tem de vir ao profeta. O profeta tem que ser um profeta confirmado. O nosso profeta é Jesus Cristo. A palavra confirmada da hora, a palavra confirmada dos dias de Moisés era Jesus. A palavra confirmada dos dias de Isaías, de Elias, de João e de todos era Jesus. E a palavra confirmada de hoje é Jesus. O mesmo ontem, hoje e para sempre.
Com um dedo, nós podemos apertar o botão play e ouvir o próprio Jesus Cristo falar e nos revelar. Esta é a hora, esta é a estação, este é o homem que eu escolhi, este é o meu profeta. Este profeta tem sido mais confirmado do que qualquer outro dos meus profetas. Hoje, nós não só temos o Deus do céu a falar conosco, mas Ele está dentro de nós, a habitar e a viver a sua vida através de nós. Isto está além da nossa compreensão. Preparemos-nos nós mesmos, o tempo está próximo. Nós vemos as Escrituras a serem cumpridas diariamente. A mensagem se apresenta tal como as notícias de hoje. Perplexidade do tempo, angústia entre nações, terremotos em diversos lugares, o rugido do mar, o coração do homem a tremer de medo. Até a própria natureza nos diz, hoje, quando nós vermos as nações a se desfizerem, a terra a se afundar, a Escritura está na parede. Nós vemos a noiva e a condição em que ela se encontra. E nós sabemos, pelo meio da natureza, que a igreja está a preparar-se para partir. Glória! Nós estamos a nos preparar para partir. Com apenas um dedo, vocês podem se preparar, vocês próprios. Eu vos convido a virem unir-se a nós no domingo, às 14 horas em ponto, horário de Jeffersonville, para ouvir, tentando fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus. Do dia 18 de julho de 1965, de manhã. Irmão Joseph Branham. Escrituras para ler são Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 a 4. Também Deuteronômio, capítulo 4, versículo 25 e 26. Primeiras Crônicas, capítulo 13. Primeira Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Salmos, capítulo 22. São Marcos 7, versículo 7. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amós, capítulo 3, versículo 7. Malaquias, capítulo 3. São Mateus, capítulo 11, versículo 1 a 15. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Nós vos veremos amanhã, enquanto nós nos reunirmos à volta da coluna de fogo que está a conduzir a noiva ao redor do mundo. Que tempo maravilhoso em que nós estamos a viver! Nós temos toda a história do passado para olharmos e nas Escrituras nós vemos o mundo da igreja a rejeitar a palavra. Mas nós não temos que fazer isso porque Deus chamou uma noiva e ela está a preparar-se ela própria. Que Deus os abençoe e shalom.